Olá, no vídeo de hoje iremos falar sobre o transporte de produtos explosivos. O transporte de cargas perigosas é uma questão muito importante para a logística de vários setores da economia brasileira. Um exemplo é o transporte de explosivos. Muitos deles são essenciais para os setores específicos da economia. Uma mineradora não pode ficar sem explosivos, por exemplo, uma vez que eles são essenciais no processo de extração dos minérios. Dessa forma, dada a importância do transporte de cargas explosivas, também é essencial que as transportadoras, bem como os motoristas responsáveis, estejam por dentro de normas que regulamentam esse serviço. Com isso, estar ciente dos cuidados básicos que devem ser tomados ao transportar esse tipo de carga é fundamental para evitar com que acidentes ocorram durante o transporte. Pois, como sabemos da natureza da carga explosiva, acidentes envolvendo esse tipo de situação costumam ser fatais. Agora vou citar alguns cuidados básicos que devem ser tomados nesse tipo de transporte. As partes dos veículos utilizados no transporte de explosivos devem ser mantidas em bom estado de conservação e limpeza. Elas devem ser conservadas em contentores adequados e colocados no compartimento sólido que deve manter-se fechado à chave. A embalagem utilizada deve evitar o risco de atrito ou choque mecânico. Todos os veículos de transporte de explosivos na pedreira devem estar equipados com um número suficiente de extintores. Os veículos devem ser facilmente reconhecidos de longe, e o uso de sinais, luzes ou bandeiras é essencial. Além disso, na parte inferior do painel, também deve constar o número que caracteriza a substância que está sendo transportada. Nesse caso, o número deve ser 1, já que se trata de um explosivo. Os reboques devem estar equipados com um sistema de travões eficiente, e é preciso também ter a documentação atualizada envolvendo a carga de explosivos, e dispor de um pequeno manual de emergência, que deve conter pelo menos os passos básicos a serem cumpridos caso haja uma emergência. Outro detalhe muito importante é a inspeção dos veículos que compõem a frota, o certificado de inspeção para o transporte de produtos perigosos a granel, certificado pelo Inmetro. Por fim, é importante destacar o estado do veículo que carregará a carga explosiva. Não é qualquer tipo de caminhão que poderá fazer o transporte, pois algumas cargas possuem requisitos específicos que precisam ser atendidos durante todo o trajeto. A NR19 também proíbe algumas práticas para aqueles que irão lidar diretamente com o manuseio de explosivos. Fumar ou praticar atos suscetíveis de produzir fogo ou centelha, utilizar ferramentas e utensílios que possam gerar centelha ou calor por atrito, usar calçados cravejados com pregos ou peças metálicas externas e manter objetos que não tenham relação direta com a atividade. Quais os veículos mais adequados para esse tipo de transporte? O transporte de explosivos no território nacional deverá ser realizado em veículo de carroceria fechada tipo baú ou em equipamento tipo container, resguardando os transportes associados a operações de canhoneio. É necessário atender às seguintes prescrições gerais de acordo com o meio de transporte a ser utilizado. No transporte rodoviário, que é o qual estamos abordando neste vídeo, são as normas da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. No transporte por via marítima, são as normas da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. E no transporte via aérea, são as normas da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. No Brasil, o transporte de cargas perigosas é regulamentado pela Lei nº 10.233, de 2001, e por resoluções da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Toda a legislação brasileira para esse assunto é baseada em recomendações do Comitê de Peritos em Transportes de Produtos Perigosos da Organização das Nações Unidas, que são atualizadas periodicamente, e também no Acordo Europeu para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos. É exigido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e pelas autoridades competentes os documentos de porte obrigatório, a adequação da sinalização dos veículos e dos equipamentos de transporte,
a identificação dos volumes em relação aos produtos especificados no documento fiscal, a existência de vazamentos no equipamento, as características técnicas e operacionais e do estado de conservação dos veículos e equipamentos de transporte, o porte e estado de conservação do conjunto de equipamentos para emergências e os EPIs, e a adequação das demais exigências, como veículos autorizados e segregação entre os produtos. E por fim, caso ocorra um acidente com esse tipo de produto, é necessário cuidados específicos, como informar as autoridades, como bombeiros, polícia rodoviária, agentes de trânsito e a empresa de transporte, identificar o produto e os seus riscos, a proteção pessoal, o isolamento da área, sinalização no local para alertar os outros motoristas sobre o acidente, o salvamento de vítimas, a contenção e controle do produto, evitar focos de ignição como cigarro, lanterna, celular e motor ligado, a descontaminação e seguir o procedimento do manual de emergência para lidar com essa situação. E ter a ficha de emergência em mãos para que a equipe de socorro verifique e saiba como proceder e evitar um novo acidente.